Senhor presidente, colegas, telespectadores, amigos da imprensa, plateia presente, nós voltamos, senhor presidente, a nos pronunciarmos a respeito de um assunto já recorrente, até porque já estivemos nessa tribuna em outras ocasiões para tratar desse assunto, principalmente no ano passado. Trata-se da grande luta que vem sendo travada pela comunidade, pela antiga comunidade do patrimônio de São Carlos, do município de Caracol. Como se sabe, Caracol era um distrito da cidade de Bela Vista, houve desmembramento e hoje trata-se de um município emancipado e que tinha como distrito, aliás, que tem como distrito, essa área que deveria ser o distrito de patrimônio de São Carlos. Porém, aconteceu um fato que já externamos aqui nesta tribuna, que foi que o Exército Brasileiro, nos tempos do regime militar, simplesmente se apoderou daqueles 1.000 hectares e aquelas cerca de 200 famílias que lá moravam tiveram que abandonar aquela área, foram praticamente expulsas daquela área e hoje gravitam nas cidades próximas, morando em periferia, em beiras de estrada, em pequenos sítios, se arrumando como pode. E tudo que se deseja é que essas famílias retornem novamente para aquele local, que foi transformado em destacamento do Exército. 1.000 hectares de área, ali, senhor presidente, já existia, dentro daquela área, já existia essa comunidade, patrimônio de São Carlos, que nós iremos ir relatando aqui ao longo do nosso pronunciamento. No início, era o Estado Uno ainda, as terras eram devolutas. Pois bem, 1882, instala-se a Companhia Mata e Laranjeira por decreto imperial de D. Pedro II. Muito bem. Em 1888, chega a primeira moradora daquele local, a dona Natividade, Nhanati, como assim era chamada. Ela chega para aquele patrimônio com 8 anos de idade, com seus pais. E o patrimônio, portanto, tem o seu início. Inicia com um entreposto de erva mate, compra e venda de gado, de animais, e aos poucos vai evoluindo. A dona Nhanati, ela faleceu em 1965, aos 86 anos de idade, portanto, durante 78 anos, ela viveu e conviveu naquele patrimônio de São Carlos. Ela e a sua comunidade como um todo, que, na medida que foi evoluindo, na medida que foi se dando o crescimento populacional, chegou-se a quase 200 habitantes morando naquele patrimônio. Muito bem. De 1888 a 1930, esse povoado já se configurava com um entreposto de erva mate. Já era um polo de comércio de erva mate para o Paraguai e para as cidades vizinhas aqui do nosso estado. Em 1930, cria-se, portanto, o patrimônio, a criação do patrimônio. Esse patrimônio foi criado oficialmente por decreto 906, do dia 17 de 7 de 1930. Repito, esse patrimônio foi criado oficialmente pelo governo de Mato Grosso, pelo governo de Mato Grosso. Decreto 906, do dia 17 de 3 de 1930. O então governador era o senhor Aníbal Benício de Toledo, que assinou esse decreto, transferindo 1.000 hectares de terra para a criação do patrimônio de São Carlos. Muito bem. Esse patrimônio, então, tinha praticamente de tudo lá dentro. Já tinha escola oficial, escola de governo, a escola Quintino Bocaiúva, para se ter uma ideia, criada em 1951. Em 1954, já tinha cerca de 200 moradores.
1962, o início do destacamento do Exército. Aí a vida dessa gente começa a se complicar. O Exército vai, se instala em 62. E em 1964, inicia, portanto, o regime militar em nosso país. Em 1979, iniciou-se a expulsão de maneira violenta pelo regime militar daqueles moradores. Muito bem. Saída dramática, com ameaças de queimarem as casas, né? E ali tinham pessoas idosas, mulheres grávidas, crianças. Não respeitaram ninguém, simplesmente deram a ordem para que todo mundo evacuasse. Foram praticamente enxotados da sua terra natal, do seu local de vivência, dos seus pequenos sítios. Né? Lamentável realmente o que aconteceu. Em 1980, a última família era obrigada a se deslocar daqueles, a abandonar aqueles 1.000 hectares de terra. Né? Agora, como pôde isso acontecer? Se tinha 200 habitantes, se tinha um decreto do governo do Estado, transferindo esses 1.000 hectares para aquela comunidade. A comunidade possuía escola. Né? Aqui a nossa homenagem em memória à dona Jandira Gomes, que foi a primeira professora daquele patrimônio, daquela comunidade. Ali existia comércio, era o comércio de secos e molhados, do seu Chico Braga, do seu Nelito Corvalã, né? Secos e molhados, armarinhos, ferramentas, venda de remédios. Por mais de 15 anos, esses dois comércios funcionaram ininterruptamente. Ali existia cortumes para curtir couro, ali existia agricultura, pecuária, roças, pomares, tudo que 200 pessoas necessitavam com as suas famílias para o seu próprio sustento, para a subsistência e também para comercializar. Né? Haviam festas religiosas animadas, né? A festa de São Carlos, a festa da Semana Santa, a festa de Nossa Senhora de Fátima e tantas outras. Havia cancha de corrida, que era o esporte preferido daquela comunidade. Havia transporte coletivo através da jardineira, né, famosa naquela época. Destruíram praticamente tudo, mas ficou como testemunha que não conseguiram de forma nenhuma destruir, foi o cemitério, que lá está até os dias de hoje, testemunhando a existência de uma comunidade. Não se respeitou o decreto, não se respeitou o uso capião daquelas pessoas, não se respeitou absolutamente nada. Simplesmente o Exército achou por bem instalar ali o seu destacamento militar, tá? E que se dane o mundo. As pessoas foram expulsas, desrespeitando completamente os direitos humanos, a dignidade daquelas pessoas. Portanto, trata-se de uma chaga social que está aberta até os dias de hoje e que precisa ser reparada. E esse assunto chegou até nós pelo fato da gente presidir a Comissão de Direitos Humanos. Já estive, senhora presidente, por 2 vezes fazendo reunião com o general da 9ª Brigada Militar, que nos atendeu, o 9º Comando Militar aqui do Mato Grosso, né, que nos atendeu gentilmente, demonstrou interesse em dar uma solução. E um passo importante é o fato de que o Exército Brasileiro está desativando todos os seus destacamentos de fronteira, todos. Dentre eles, o patrimônio, o destacamento de patrimônio de São Carlos. Bom, se está desativando, e a terra do Exército, supostamente, né, teoricamente do Exército, que não é do Exército, tem o decreto comprovando que essa terra pertence a essa comunidade. Então, digamos que essa terra, esses 1.000 hectares, esteja hoje, né, integrando já o patrimônio da União. Então, nós entramos em contato não só com o general, mas também com o senhor Carlos Costa, que é o superintendente do patrimônio da União aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que nos atendeu muito gentilmente. E essas reuniões que a gente tem feito, tenho feito essas reuniões juntamente com o Celso Sestari, que é o superintendente do INCRA, reunindo o general, superintendente do INCRA, e agora, na terça-feira que vem, estarei reunindo
com o superintendente do patrimônio. E no dia 20, quinta-feira, uma quinta-feira, nós estaremos com o general, com o... Olá, prefeito, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui em nossa casa. Estaremos também com essas autoridades, com o conjunto dessas autoridades, para ver qual é o destino que se dá, porque se o Exército já não ocupa mais aquela área, nada mais justo do que chamar aquelas famílias de volta para que elas possam, então, retornar. Mas essas famílias, passados esses anos, de 78 para cá, será que ainda é possível encontrá-las? Claro que é possível. Nós temos aqui, por exemplo, família número 1, Abel Benites, Rua Marcílio Godoy, 381 Centro, Caracol, né? Com celular e tudo. Segunda família, Apolônio Jimenez Dias, Rua Travessa do Sal, número 30, Jardim Samambaia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui está o celular. Então, toda a relação das famílias, nós temos uma por uma aqui, com endereço, com telefone, né, com CEP, tudo direitinho. Um trabalho extraordinário feito por esse militar aposentado, que é o senhor Nilson Brits, que, né, quando se fala no Exército, nos militares, não se pode generalizar, senhora presidente, que generalizar é cometer injustiça. Muitos militares não concordaram com o regime militar, não concordaram com a ditadura, não concordaram com a expulsão daquelas 200 pessoas que formavam as famílias no patrimônio de São Carlos, e um deles é Nilson Brits, que eu quero homenagear aqui na minha fala, pelo excelente trabalho de pesquisa que ele fez, tá? Localizando todas as famílias e agora, então, preparando o caminho, com a sua grande contribuição, preparando o caminho de volta daquelas famílias para o seu antigo lar, para o seu antigo espaço geográfico, para a sua terra natal, que a grande maioria nasceu realmente naquele patrimônio. Então, é todo um trabalho de resgate e o momento é propício, tá? O momento é propício para isso. Senhora presidente, então, aqui está o decreto, né, do governo lá do Mato Grosso, do antigo Mato Grosso Uno, né? Aníbal Toledo, decreto 906, do dia 17 de julho de 1930, reserva uma área de terras devolutas de 1.000 hectares para o patrimônio da povoação de São Carlos. Então, por 3 gerações, nós tivemos essas famílias morando lá. Por 3 gerações. Se isso não é uso capião, né? Além do decreto, tem a questão do uso capião. 3 gerações que foram expulsas, né, da sua terra, do seu lar, do seu espaço geográfico. O presidente do Estado de Mato Grosso, atendendo à necessidade, né, de ser reservada para patrimônio da povoação de São Carlos, uma área de terra devolutas de 1.000 hectares, e usando da autorização que lhe confere o artigo 4º do Decreto 786, de 23 de dezembro de 27. Decreta, artigo único, fica reservada no município de Bela Vista uma área de terras devolutas de 1.000 hectares destinada ao patrimônio da povoação de São Carlos, com os seguintes limites e confrontações. Aqui vem todo esclarecimento. Então, aqui está uma prova inequívoca, oficial, efetiva, de que realmente aquela terra pertencia àquela comunidade. Então, senhora presidente, estamos realmente empenhados em fazer com que, de maneira tranquila, diplomática, democrática, dentro da linha da boa educação, costurando com fio de ouro, senhora presidente, que é uma relação muito delicada, porque envolve Exército, envolve INCRA, envolve o patrimônio da União, envolve uma comunidade que foi enxotada da sua terra natal. Né? É muito delicado trabalhar com essa questão. Então, estamos usando o máximo que a gente pode de democracia, de sensibilidade, para poder, então, a um bom termo, buscar, né, o retorno dessas famílias. Nada mais justo do que elas retornem para os seus espaços, né, de vivência, que lhe é de justiça e de direito. Muito obrigado, senhora presidente.